E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparados para mais uma aula. Espero que vocês estejam aí sentados com os fones de ouvido preparadíssimos, porque hoje a aula vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar de muita coisa atual, tá certo, gente? Então vamos lá. Eu vou começar compartilhando, como sempre, a tela do meu computador com vocês. Espero que vocês possam, né, ver bem aí. Pronto, agora vai dar certo. Vamos lá. E pronto, vamos começar aí. Gente, para a aula de hoje, se eu não estiver olhando para a câmera, é porque a câmera ela fica num lugar e o meu computador fica em outro, tá bom? Em alguns momentos eu vou ter que olhar para cima porque as letras às vezes não dá para ver aqui nesse lugar, na câmera do celular. Enfim, galera, eu gostaria que vocês pegassem um copo, colocassem água nesse copo. Eu não tenho um copo aqui, mas eu tenho esse bichinho aqui que espina água e tem com água dentro, certo? E eu quero que vocês fiquem com o braço estirado segurando o copo. Pode ser assim mais próximo daqui, mas deixem assim, o máximo estirado possível. Vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Vou até interromper aqui o compartilhamento da minha tela para vocês verem. Ó. Tentem ficar o máximo. Deixa eu ver aqui. Assim. Tentem ficar o máximo possível. Certo? Segurando. Vou segurar com essa mão, fica melhor. Pronto. Então, galera, a partir do tempo que vocês estão segurando, no início, o braço de vocês não vão sentir nada. Mas com o tempo, o braço de vocês vai começar a ficar cansado. Tipo agora. O braço de vocês já estão começando a sentir o cansaço. Começa a doer aqui, ó, na parte de trás. E antes, parecia que isso aqui não pesava nadinha. E agora já parece que está pesando 1 tonelada. E quanto mais tempo vocês ficarem segurando o copo de água, mais pesado ele vai ficar. Quanto mais tempo vocês ficarem segurando, mais pesado vai ficar. Eu não vou ficar segurando aqui muito tempo por conta justamente que a gente tem uma aula, né? Então a gente tem que continuar. Então o que eu quero dizer? Uma foto, uma imagem, ela pode invocar um sentido, um texto ou uma lição. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Dentro da interpretação textual, que é o capítulo que vocês estão estudando aqui no livro de vocês, no caderno 10, né? A gente estudou nesse último capítulo a respeito de várias coisas que a gente pode estudar. Charge, cartoon, texto cotidiano, texto, imagem. Falei de tudo que vocês puderem pensar. Falei sobre as palavras que constroem imagem, no caso das palavras que são muito utilizadas no caso das poesias, que tem a melopopeia, a fenopopeia. E aí eu expliquei para vocês. E existem muitas formas de se ler um texto. Tem muita gente que diz assim: essa questão aqui é a de interpretação. Mas será que toda interpretação está correta? Não. Nem toda interpretação está correta. É necessário que você faça a interpretação de acordo com o que está sendo pedido na questão. Certo? Então é necessário o quê? Prestar atenção no enunciado. Eu trouxe essa imagem aí para vocês sobre o copo de água. Se eu trouxesse essa imagem e não falasse a respeito dessa questão de segurar o copo de água, que fica pesado e tal, e eu estou tentando ensinar uma lição para vocês, vocês talvez não veriam ou não perceberiam o que eu queria dizer se eu só botasse essa imagem para vocês. Cada um ia ter uma relação diferente com essa imagem por conta das suas vivências. Mas se eu colocasse um enunciado, já ia mudar a percepção. Mas é que eu preferi colocar a imagem e depois comentar com vocês. O que eu quero dizer para vocês? Que o problema na nossa vida, ele é de acordo com a nossa mente. Porque a gente estava segurando no início e não estava pesando nada. Mas a partir do momento
que eu comecei a segurar bastante tempo, ou seja, quando eu fico persistindo muito naquele mesmo problema, todo tempo naquele mesmo problema, naquela mesma situação, ela se torna um problema. Ou outra situação que eu vou explicar para vocês aqui quando a gente estiver estudando mais à frente. Vamos lá. Nós vamos prosseguir aqui com as imagens que serão apresentadas. Próxima imagem. Vamos lá, imagens que evocam textos. Nós vivíamos, antigamente, tinha o tempo da verdade. E a verdade pensava como? Penso, logo existo. Hoje em dia, na nossa atual situação, nós vivemos na época da pós-verdade. Acredito, logo estou certo. É isso que é esse período que nós vivemos. E devido a esse período, dessa questão do período da pós-verdade, as pessoas elas acreditam em tudo que está na rede social, ou elas acreditam em tudo que está relacionado. Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa, saiu uma história sobre essa pessoa, uma história ruim, eu acredito, existe. É daí também que vem as questões das fake news. Se está na internet é porque é verdade. Se eu estou acreditando aqui é porque está certo, é verdade. E vocês querem porque quer mostrar que aquilo é verdade. Nós vivemos numa época em que todo mundo acha que está falando verdade, que se chama de período pós-verdade, mas que não é, nós não estamos falando de mentira. Mentira é uma outra coisa, certo? Que nós estamos falando de uma pós-verdade. É um período em que todo mundo acredita estar certo. Cada um com a sua opinião diferente, mas acredita que a sua é que está certa. Por que você está falando isso, professora? Porque vocês vão já entender. Lembra do copo que eu falei para vocês? Então, esse copo a gente ainda vai utilizar aqui numa outra imagem. A verdade realmente importa? Eu pergunto para vocês. Será que hoje a verdade ela importa? Ela realmente importa para as pessoas? Porque o que a gente vê é que cada vez mais as fake news elas circulam rapidamente nas redes sociais, sem as pessoas buscarem realmente se aquelas informações são corretas. Então a gente vê que as pessoas elas não querem saber da verdade, elas querem estar informadas, que é diferente, sendo verdade ou não. Elas querem saber, elas querem ter algo para postar. E nós vivemos esse período. Lembra do copo? Então vamos lá, voltando para a história do copo. Eu seguro isso aqui muito tempo ele começa a ficar pesado, mas no início ele não era pesado. Vamos trazer aqui para essa história da pós-verdade. Uma fake news, ela é uma mentira que ela é contada várias vezes como se fosse verdade. E ela é contada tantas vezes como se fosse verdade, que depois de um certo tempo as pessoas vão começar a acreditar que aquilo é verdade. Como no caso do copo. O copo, ele estava com água e aí não estava pesando nada. Mas de tanto tempo que eu estava segurando aqui na mesma posição, ele começou a ficar pesado e eu comecei a acreditar nisso e estava ficando pesado e parecia que estava pesando já 1 tonelada. Porque eu comecei a acreditar nisso. É o mesmo que acontece com as fake news. Nisso, eu tenho uma história para contar para vocês. Esse cara aí se chama Cartuspe. Ele mora nos Estados Unidos e ele fez esse gesto. Ok. Segundo ele, toda vez que ele sai do trabalho, ele estrala os dedos dele, ele faz esse movimento aqui, né, de estralar os dedos dele. E ele estava dirigindo, parado no sinal. Quando um outro cara parou o carro do lado e começou a xingar ele. E depois, quando ele parou num sinal vermelho de novo, ele disse que não estava entendendo, o cara fotografou ele. Exatamente quando ele estava fazendo isso. Aí, o que acontece? Logo, essa imagem foi parar nas redes sociais. Caso alguém não saiba aqui, mas esse gesto, ele foi colocado em muitos lugares como um gesto racista. Esse sinal de ok, ele foi colocado em muitos lugares, tem até um livro que fala, muitos pesquisadores falam. Só que o que ele diz? Que esse sinal ele tem que ser interpretado, a situação. Porque esse sinal ele estava sendo utilizado como uma para situações, para pessoas que eram racistas. O que acontece? A pessoa fotografou o cartucho. E ela colocou no Twitter
ele estava dirigindo o carro da empresa que ele trabalha, marcou a empresa que ele trabalha, dizendo que ele era racista e tal. No outro dia, quando ele chegou na empresa, ele foi gentilmente convidado a ficar uns dias em casa. Até então, ele não sabia o que tinha acontecido. Depois de 2 horas dele ter saído da empresa dele até ele chegar em casa, 2 horas, exatamente 2 horas, essa mensagem circulou por vários lugares de Twitter, várias gente compartilhando, e aí surgiu uma cultura do cancelamento. Ele tinha sido cancelado no Twitter, sendo que ele não tinha nem Twitter, então ele não sabia que ele estava sendo cancelado no Twitter. O que aconteceu depois disso? Ele foi demitido da empresa dele. E ele tentou procurar emprego em vários outros lugares que ele já tinha trabalhado, ligando para várias empresas, e ele não conseguiu um outro emprego, porque ele está conhecido. Ele disse que a primeira coisa quando as pessoas procuram um emprego, ela coloca o nome da pessoa no Google, e ele ficou conhecido como a pessoa que fez o gesto racista. Depois disso, o cara que fotografou ele apagou a conta no Twitter e tentou se explicar, disse que ele disse que realmente pode ser que ele tenha interpretado o gesto dele de forma errada. Ou seja, essa cultura do acredito, desse período de pós-verdade, do acredito, logo é verdade, olha o que ela pode causar na vida das pessoas. No caso do Cartuspe, ele não conseguiu até hoje um emprego. Até o atual dia, né, que eu estou gravando essa aula. Ele ainda, pelo que eu tinha pesquisado, ele não tinha conseguido um emprego, né? Ele estava desempregado e ele estava conhecido por ter feito um gesto racista em todas as redes sociais, no mundo inteiro. Por quê? Por conta de uma pessoa que postou. E ele foi até, inclusive, demitido. Ele disse que entrou com uma ação contra a empresa dele, né? E contra a pessoa que fotografou ele. Mas isso aí vai demorar mais de 1 ano, né? Para terminar. Prosseguindo. Essa senhora aí. Essa senhora se chama Patrícia Simon. Ela faz parte de... Ela estava fazendo uma live, né? Estava participando de uma live de um departamento de pessoas que fazem protestos antirracistas. E durante a live, quando uma pessoa estava falando, ela fechou o olho e ela foi fotografada exatamente nesse momento em que ela fechou o olho. E aí ela foi cancelada na internet por conta que disse que ela estava debochando dali das manifestações da qual as pessoas estavam falando. Olha aí de novo essa questão da cultura do cancelamento da internet, né? Dessa questão do período da pós-verdade. Falando ainda sobre esse cara aqui, que foi acusado de ser racista, ele disse que a pessoa que tirou a foto dele foi um branco e ele é mexicano. Ele disse que as pessoas preferiram acreditar no branco. E ele falou que nem tinha Twitter. Aí a gente começa a pensar sobre a cultura do cancelamento das redes sociais. Como isso tem afetado a nossa sociedade? Como isso afeta você? Isso faz com que qualquer pessoa ela possa cancelar outra pessoa. E essa pessoa que é cancelada, ela não é só cancelada da rede social, mas é cancelada a forma dela de vida de modo geral. Ela vai perder emprego, vai acontecer várias coisas com essa pessoa. Agora, mudando de assunto, mas não totalmente, gente, essa questão da cultura do cancelamento das redes sociais, ela ocorre de diferentes formas e ela tem trazido à tona várias outras coisas, como, por exemplo, doenças, né, mentais, como a depressão. E aí, eu trago para vocês, falando especialmente da depressão, eu trago para vocês essa imagem. Qual que é a serotonina, minha filha? E nós temos um cérebrozinho assim, ó, no qual vocês provavelmente já têm visto o meme dele várias vezes, né? E aí eu tenho uma formulazinha da serotonina. Eu não entendo muito da parte biológica e química, mas eu sei que a serotonina ela é responsável por um dos hormônios, ela é um dos hormônios, se eu não me engano, que faz com que a pessoa sinta prazer, felicidade. Então aí o cérebrozinho, ele tá falando com que serotonina, minha filha? Ele tá fazendo o quê? Uma referência ao quê? A doença psíquica, a depressão, né? Doença mental. Porque exatamente as pessoas que têm, não é só isso, claro, mas a depressão, ela tem essa falta do prazer da serotonina, né? Então, às vezes, a gente não tem
às vezes as pessoas que sofrem disso, né, dessa doença, elas não têm a serotonina suficiente ali para ter força ou prazer nas coisas. E digamos que uma situação dessa de cancelamento da rede social aconteça com uma dessas pessoas. A gente não conhece a pessoa. Eu vi a pessoa uma vez na rua fazendo esse gesto aqui. E eu pego, posto lá na minha rede social, acabando com a pessoa, dizendo que ela é racista e tal. E depois eu ainda marco a empresa que ela trabalha e tudo. Será que a gente tem poder suficientemente para isso? As redes sociais, ela faz com que a gente sejamos pessoas que estamos ali julgando, faz com que nós sejamos juízes. Aí vocês me perguntam, professora, você concorda ou não concorda com isso? Gente, eu vou contar para vocês. O que eu acho? Rixa. Sempre existiu essa questão do lixamento. Lixar, sempre existiu. Desde o período bíblico, as pessoas são lixadas. As pessoas não tinham muito, né, o que fazer, com o que se divertir. Então, o que elas faziam ali? Elas cuspiam, elas jogavam pedra naquelas que elas consideravam adúlteras, bruxas e tudo mais, que eram impuras. Aí nós já temos uma forma de lixamento. E isso foi se perpetuando, sempre existiu. Eu acho que essa cultura do cancelamento é sim uma forma de lixamento. É uma forma de lixamento que nós temos que perdura até hoje. O ser humano em si, ele tem essa coisa dentro dele de querer sempre fazer justiça social, justiça com as próprias mãos. Mas nem sempre a justiça ela pode ser feita dessa forma, com uma imagem. Apesar de que nós estamos falando que imagem evoca textos. Olha aí como é que a imagem pode evocar tantos textos assim. E eu só estou falando aqui de forma moralizada. Se eu fosse escrever um texto, ia dar laudas. Eu trago para vocês essa primeira imagem. Quero que vocês observem bem. Pensem o que essa imagem traz para vocês. Essa segunda imagem é uma das minhas imagens favoritas. Eu gosto demais. Quando eu vejo essa imagem, eu sempre penso eu sempre penso nisso, cada pessoa é um universo, porque é uma imensidão que a gente, mesmo que a gente passe, sei lá, eu tenho 23 anos morando aqui com a minha mãe e com meu pai, mas não é exatamente dizer que eu conheço eles. Cada vez eu tenho uma novidade a respeito da personalidade da minha mãe ou do meu irmão. Então eu conheço coisas novas. Então cada pessoa é uma imensidão que a gente vai descobrindo. Então quando eu vejo essa imagem, eu sempre penso nisso. Cada pessoa é um universo. E às vezes as pessoas, elas dão o universo dela pra gente poder conhecer. Olha que lindo. A gente dá até vontade de chorar. É muito emocionante. Essa segunda imagem. Sol cabendo dentro da nossa mão. É impossível, né? Mas não é imagem, é possível. E essa outra imagem. Essa imagem aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Vocês vejam que a mão que está sendo a máscara aí é branca e a pessoa é negra. Claro que, professora, então aqui a gente vai ter que falar sobre racismo e tal. Não especificamente, certo? Eu quero que vocês evoquem os próprios textos de vocês. Quer evocar, professora? Chamar. Tira de dentro. Qual vai ser a atividade, professora? Então, considerando as informações, observem atentamente as imagens anteriores e sobre elas escrevam um pequeno texto para cada uma. Lembrem-se que vocês poderão usar diferentes gêneros textuais, certo? Então, vocês vão poder usar diferentes gêneros textuais. Pode fazer uma poesia. Eu quero de, no mínimo, 10 linhas, certo? Para cada texto. Tia, mas a gente vai fazer digitado. Então, eu quero 200 palavras, no mínimo. E eu conto as palavras, tá? Eu conto. Por hoje é só. Espero que eu tenha causado um boom na mente de vocês.